Olá a todos! Como eu já tinha dito no primeiro vídeo do canal, que eu ia estar falando sobre o ego nesse vídeo, nesse próximo vídeo. Então é o seguinte, hoje eu vou falar sobre esse assunto. Ele é um assunto complexo. O ego, basicamente, muitas pessoas já ouviram falar sobre essa palavra ego, mas não sabe o que significa realmente o ego em si, né? Eu vou tentar explicar da melhor maneira que eu puder, entendeu? Para poder estar passando para vocês aí. Espero que vocês entendam aquilo que eu gostaria de passar. Primeiramente é o seguinte, o ego, ele é um fenômeno que a sociedade passa para nós. Nós adquirimos o ego com o decorrer do tempo, com o decorrer do nosso crescimento. A criança, ela nasce pura, sem nenhum ego. Tanto é que a gente pode observar que, por exemplo, quando o pai corrige a criança, fala com ela, ó filho, você não pode fazer isso e tal, isso não deve ser feito dessa maneira, porque não é assim que faz. E a criança, ela praticamente não importa. Você pode chamar a atenção dela aqui, e daí 2, 3 minutinhos, ela vai estar sorrindo para você de novo. Né? Então, porque ela é pura, ela ainda não adquiriu esse ego. Mas com o tempo, a criança começa a descobrir as coisas, né? Que é natural isso. Então, primeiramente, ela conhece a mãe, né? Ela olha para a mãe e pensa que ela é a mãe. Entendeu? Então, ela se projeta. Aquilo que a mãe diz para a criança, ela acredita. Então é assim, se a mãe falar você é linda, você é isso, você é aquilo, você é uma criança maravilhosa, você faz tudo de maneira certa, eu te amo. Então, ali já começa a nascer o ego. Aquilo é o reflexo daquilo que a mãe pensa dela. Então, tudo que a mãe fala que ela acredita que ela é realmente aquilo. Mas note que isso é uma projeção, é um reflexo apenas, um reflexo daquilo que os outros pensam, porque ela ainda não tem consciência de ser. Então, se for o contrário também, acontece a mesma coisa. Se ninguém a aprecia, ninguém sorri para ela, vai nascer um ego da mesma forma, porém vai nascer um ego ferido, né? Aquele ego doente, né? Ela não vai achar que serve para alguma coisa. Então, ela vai se sentir inferior. Então, é o seguinte, e a criança continua crescendo nas suas etapas, vai para a escola. Quando chega na escola, aquilo que a professora diz, aquilo que a sociedade em volta dela diz, ela vai coletando aquelas informações, todas aquelas informações. E isso vai se transformando no ego que a sociedade impõe no ser humano, né? Porque o ser humano, na realidade, ele é composto de três coisas. É a consciência, né? Que é a nossa consciência. Depois tem a mente e também tem o corpo. Só que a mente e o corpo pertencem a esse mundo, né? Mas a consciência não, a essência ela é espiritual. A essência já vem com nós, é a nossa essência, é a fonte. Então é o seguinte, é aí que mora a questão do ego, porque nós nos identificamos com esse conjunto de ideias, mas na realidade isso não é nós. Isso é apenas uma projeção daquilo que a sociedade coloca em nós. Mas nós somos a essência, né? Nós somos o verdadeiro eu. Então é o seguinte, a sociedade ela precisa fazer isso. Por quê? Ela precisa que você cresça no meio dela e você pratique aquilo que ela necessita de você. A sociedade ela não está preocupada com se você está descobrindo sobre o seu autoconhecimento. Ela só está interessada em se você vai ser uma peça-chave para poder continuar girando essa engrenagem.
Note que, por exemplo, se você não fizer aquilo, isso acontece com muitas pessoas. Até comigo aconteceu. Quando eu comecei a despertar para as coisas, o que acontece? Você começa a pensar de maneira diferente das outras pessoas, diferente daquilo que lhe foi imposto. Então as pessoas já começam a te rejeitar, as pessoas já começam a te ver como, tipo assim, não quer mais conversar com você. Por quê? Porque você está sendo rebelde. Ou seja, você não está apto para ser aceito pela sociedade, porque você, segundo aquilo que a moral que eles implantaram, a moral só existe porque a civilização existe, né? Tanto é que a moral ela é composta pelo homem. O homem, o que o homem faz? Ele chega numa floresta, ele abre ali uma clareira, constrói uma cabana, uma barraca, e ali ele planta, né? Ele pode criar alguns animais, ele faz um jardim, né? E ali ele se sente confortável, faz uma cerca ali em volta, e ali ele sente que está bem, que ele é confortável. E isso é o que a sociedade faz na nossa mente. Basicamente, ela chega, abre uma clareira, né? Um espaço na nossa mente e impõe aquilo que a sociedade quer que você seja. Então, basicamente é isso aí. O ego ele é um reflexo. E a questão é o seguinte, o próximo passo que eu vou falar é como que a gente se liberta do ego. Para você descobrir o verdadeiro, você precisa primeiro descobrir o falso. Então o ego ele é necessário. Não tem como a pessoa não passar por isso. Todos nós temos que passar por isso, porque você só vai descobrir a sua essência a partir do momento que você descobrir que o ego mora ali, que o ego está ali. Então, a partir desse momento aí, o ego é desmascarado. Também não tem como você expulsar o ego, porque o ego ele é sutil. Quando você tem consciência do ego, ele vê que você descobriu ele pode até tentar te enganar, porque ele é sutil, ele vai tentar fazer você ser humilde. Só que quando você também quer ser humilde, isso também é um engano, porque você está tentando ser humilde. E note que quando você é humilde também, por esforço, se alguém chegar e falar assim, ó, fulano é humilde, você é humilde, note que vai abrir um sorriso no rosto da pessoa. Isso é o ego, isso é uma massagem ao ego também. Então o ego ele é o seguinte, você tem que simplesmente saber, ter consciência que ele está ali, né? E enfrentá-lo, né? Enfrentar ele e sempre ter consciência, mas não tenta fazer nada, simplesmente não julga, simplesmente tenha consciência que ele está ali. Isso já é um grande começo. O ego, ele tem que cair como uma folha seca, ele tem que simplesmente ele mesmo por si próprio. Você vai adquirindo uma certa familiaridade com isso. No início vai ser difícil, você vai ter certas rejeições, confusões interiores, mas depois o que acontece? Você vai rir disso tudo. Você vai rir do próprio ego, porque você não dá mais ouvido para ele. Entende? Então ele vai ser desmascarado. E o ego ele é perigoso por quê? Porque o ego está sempre inseguro. O ego está sempre procurando amor, ele está sempre procurando que as pessoas digam coisas boas sobre ele. Né? Faz uma massagem, todo o ego gosta disso. E isso também, tanto é que, por exemplo, se você vier com uma ideia ao contrário daquilo que o ego da pessoa já concluiu, já tem aquela premissa básica que a pessoa já adquiriu com o tempo, note que se você for diferente da ideia dessa pessoa, o ego vai atacar de volta, porque ele tem medo de ser destruído.
ele tem medo de ser desmascarado. Uma pessoa viveu a vida inteira, estudou, e ele adquiriu tudo isso. Olha quanto trabalho deu para ele adquirir esse ego. E depois chega alguém simplesmente falando que tudo aquilo não é verdade. Então, o ego precisa morrer para poder nascer a essência. Quando o ego vai embora, aí fica a verdadeira essência, que é aquilo que nós somos. Nós somos a essência. Nós não somos esse conjunto de ideias. Entende? Note que se a nossa memória acabar, por exemplo, se eu tiver algum tipo de evento que eu, por exemplo, perdesse a minha memória, eu continuaria aqui consciente, porém, eu não lembraria mais de nada. Por exemplo, se eu tivesse até tido um atrito com alguém, isso tudo, eu não vou lembrar disso mais. Eu poderia chegar perto dessa pessoa e simplesmente não reconhecer, simplesmente tratar ela como nada aconteceu, porque eu não tenho esse conjunto de ideias, eu não tenho aquilo formado, aquela opinião formada sobre ela. Então note que o ego é só uma opinião, ele é só uma opinião formada, aquilo que você adquiriu com o tempo. Então, pessoal, é o seguinte, esse é um assunto que abrange muita coisa. Eu falei aqui o básico, mas vocês podem estar pensando sobre o assunto, podem também estar pesquisando, eu sempre digo, questionar é preciso. Eu sou um cara questionador, eu não sou o dono da verdade, entendeu? Nós estamos aqui para poder aprender e todo mundo aprender junto. Basicamente é isso que eu queria falar. Pesquisem sobre o assunto. Eu não tenho interesse de mudar a crença de ninguém. Se você tem a sua crença, valorize mais cada vez a sua crença, pesquise mais sobre isso, entende? Eu só estou aqui para poder fazer com que possamos questionar, né? A gente não tem necessidade, nós temos uma mente, nós temos capacidade, o Criador nos deu capacidade de ter a nossa própria mente, descobrir por nós próprios. Então a gente não precisa achar a resposta prontinha para tudo, né? Porque aí o que acontece? A gente deixa de ser nós mesmos, porque o ser humano ele precisa aprender por si próprio com os próprios erros, né? E a gente aprende. Agora, o pior erro é quando a gente erra e não aprende. Eu tenho passado por essa etapa, entende? E a minha vida tem feito grande diferença. Então é o seguinte, eu estou aqui para poder passar a minha opinião. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado sobre o assunto. Pesquise mais sobre, na internet tem muita coisa sobre isso, não precisa simplesmente acreditar em tudo que eu estou falando. Mas pesquise, nunca fica acomodado, porque quando a gente fica acomodado, a gente fica parado. E na realidade a acomodação é pedir para parar, deixar de evoluir, porque você fica ali estacionado. Então a gente não pode ser assim, a gente tem que continuar crescendo, né? Tem que continuar evoluindo. Então era isso que eu queria deixar. Eu espero que vocês possam curtir esse vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem se for possível. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.